É isso mesmo. E olha, daqui a pouco tem mais música, mas agora a gente vai girar a chave mais uma vez, porque o assunto, meu irmão, é o calor que tá. Esse calor tá uma coisa e tá vindo uma nova onda de calor aí, viu, gente? Essa semana a gente já falou aqui do calor que a gente pode esperar aí para esse verão, que se eu não me engano é o verão mais quente de toda a existência do ser humano. Nunca teve dias tão quentes como a gente está vivendo agora. Então, essa semana, as médias de temperatura estão acima da média para o mês em vários lugares do país. E o alerta que a gente está trazendo hoje é para você que faz exercício, que é uma prática muito boa, saudável. Todo mundo tem que fazer. Sim, exercício é de extrema importância para a nossa saúde, mas a gente tem que se alertar para esse calorzão que está fazendo. Aí a gente trouxe hoje aqui, tá, como convidada no estúdio, para conversar com a gente, a nutricionista Ana Paula Goulart. Doutora, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Eu quero começar essa nossa conversa, doutora, perguntando quais os perigos, né, de estar fazendo exercício nesse calorzão, né? Porque a gente deixa a gente até um pouco com a pressão, mexe com tudo. Então, eu queria saber dos perigos, né, dessa prática nesse calor que está fazendo. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Muito legal estar aqui com vocês. E falando de um tema tão importante, né, nesse calor enorme. Bom, se a gente não tomar cuidado, a gente tem muitos riscos para a saúde, né, se a gente fizer exercício no calor extremo. Então, porque o que acontece? Quando a gente faz exercício, a gente produz energia. E essa energia vai ser liberada, a maior parte dela, na forma de calor. Então, aos poucos, a gente vai aumentando a nossa temperatura corporal e, à medida que essa temperatura aumenta, o nosso corpo ele vai ter mecanismos para regular essa temperatura. Então, para evitar esse superaquecimento, a gente sua. Então, à medida que a gente sua, a gente vai liberando esse calor pela água do suor e vai regulando a temperatura corporal. Mas quando é um calor muito, muito intenso, muito forte, né, um tempo também mais úmido, esse mecanismo de sudorese, que é o mecanismo de suar, não acontece tão eficiente. Então, o nosso corpo ele vai tentando se adaptar novamente, mas aí a gente vai aumentar pressão arterial, frequência cardíaca, vai aumentar também a oxigenação, então você fica mais ofegante, vai caindo o seu desempenho e você vai se desidratando. Então, você perde muita água, porque, inclusive, em exercícios mais prolongados. É isso. Na verdade, as pessoas elas têm o hábito de linkar o suor com emagrecimento, né? Se eu estou pingando é porque eu estou queimando caloria, isso é sensacional. Existe essa ligação ou as pessoas estão pensando de forma errada? Bom, quando a gente desidrata, a gente perde água, mas é só água, né? Ninguém perdeu gordura corporal. Pelo contrário, o ideal é que a gente vá se hidratando para repor e a gente não promover esse superaquecimento que eu falei. Então, é uma falsa ideia, né? A gente precisa se hidratar direito para que não ocorram outros riscos, né? Então, porque a desidratação tem sintomas leves, como sede, como dor de cabeça, mas até podem ter sintomas mais graves, náusea, vômito, até choque térmico, coma e até morte, se não for controlado. Doutora, a gente está com algumas perguntas de alguns telespectadores que enviaram aqui para a nossa produção e eu já queria que a produção soltasse aí a primeira pergunta, por favor. Nesse calor, qual é o melhor horário para fazer atividade física ao ar livre? Bom, eu acho que a gente tem que fugir mais desses picos onde o sol é mais incidente, né? Então, se possível, fugir dessas horas de meio-dia até 4 horas da tarde, né? Pode ser um pouco mais cedo ou até no final do dia. Bacana. Então, a galera que a gente vê muito, principalmente aqui, né, na cidade onde a gente vive, aqui em Salvador, e em várias cidades litorâneas também, as pessoas têm a prática, né, de fazer Cooper, fazer exercício, exatamente nesse horário de meio-dia. Que perigo, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que o mais importante aí, né, além dos cuidados que a gente já está acostumado a saber, que é passar protetor solar, se hidratar muito. Sim, a hidratação eu acho que é o ponto-chave da questão. Então, assim, bebam água, né? Até a pessoa que não faz exercício, a gente precisa beber água. Quem dirá quem faz, né? A gente debaixo da barraca na praia já está suando,
pingando. Quem dirá se você fizer um beach tênis, né, jogar um frescobol, então você vai suar muito mais, você vai perder muito mais água, o risco é maior de desidratação. Quanto de água que a gente tem que beber? Então tem uma regra. Então tem uma regra, né, básica que a gente pode multiplicar o seu peso por 35 ml, que é a quantidade de água que você vai beber por dia. Então, por exemplo, se você tem 70 quilos, você multiplica 70 vezes 35, dá 2.100 ml de água. Então, você beberia 2,1 litros de água por dia. Mas se você faz um exercício num calor, e principalmente nesses horários que eu falei, meio-dia, 1 hora da tarde, que o sol está mais quente, aí a gente multiplica por 50 ml. Então, se você, para essa mesma pessoa de 70 quilos, 70 vezes 50 dá 3.500 ml, ou seja, 3,5 litros. Então, perceba que a quantidade aumenta muito mais, né? Justamente porque a gente transpira mais para regular a temperatura. Eu tô aqui fazendo os meus cálculos. Ah! De quanto que eu tenho Quanto que você precisa? Ó, eu tô pesando 78 vezes 35, é isso? É o mínimo que você precisa no dia. 2.730. Pronto, você está bebendo isso? Não. Ah, Mas eu precisa bebo melhorar. 2,5 litros. É quase isso. Próximo disso, não estou tão longe também assim, não. Doutora, a gente tem mais perguntas. Por favor, pode soltar a produção. Ô doutor, me responde uma coisa. Eu tenho que beber água antes, durante ou depois da atividade física? E aí, doutora? As 3 coisas, antes, durante e depois. Então, antes, o ideal é que você, 2 horas antes do exercício, você vá lá beber meio litro de água. Durante, sempre que possível, ficar dando umas bicadas na garrafa, né? Sempre se manter a hidratação. E depois, para repor toda essa água que foi perdida. Se você fizer exercícios mais prolongados, que a gente fala acima de 1 hora, aí você vai transpirar muito mais. E aí, se você perceber, o nosso suor é um pouco salgado, né? Ah, demais. Então, a gente não perde só água, a gente perde eletrólitos, minerais como sódio. Então, água não vai ser suficiente mais. Então, é água com carboidrato e com esses minerais. Então, hoje em dia, a gente tem vários suplementos de carboidrato que são inseridos esses minerais de sódio, potássio, cloro, justamente para repor esses eletrólitos, né? E manter o equilíbrio. Aproveitar esse gancho aí que você está falando da suplementação. A gente estava até com um profissional aqui essa semana, só para reforçar e colher sua opinião, doutora. Qual o suplemento bacana que toda pessoa tem que tomar? Bom, Alex, aí você me pegou porque é muito individual. Varia muito. Varia muito, porque depende do peso da pessoa, do exercício, qual é o trabalho que ela faz, se é muito desgastante ou não, né? Então, varia muito. Mas a gente trabalha muito assim, no meu consultório, o que os pacientes usam mais, o whey protein que eu passo, creatina, esses carboidratos em gel, que são essas bebidas para hidratação. Bom, tem vários, ômega 3, tem diversos. Mas aí é individual, tem que ser mais personalizado. São vários. Magnésio, exatamente. Massa. Daqui a pouco a gente retorna a nossa conversa. Agora a gente volta aqui a falar sobre os cuidados com a nossa saúde, porque essa onda de calor está trazendo uma atenção maior, né, para a gente, em todos os aspectos, né, em todos os sentidos. Realmente, esse ano, as temperaturas estão saindo dos níveis de normalidade, estão atingindo uns picos aí que está todo mundo já preocupado. E aí a gente está trazendo a nossa nutricionista como convidada, Ana Paula Goulart, que também dá aula na faculdade, não é isso, doutora? Sim, eu dou aula, eu sou professora de nutrição, dos cursos de nutrição e educação física da Unijorge. Inclusive, um beijo para os meus alunos que estão me assistindo. E atende também no consultório. Atendo no meu consultório particular. Eu atendo qualquer pessoa fisicamente ativa, então qualquer pessoa que faça exercício a partir de 6 anos e atletas também de alto rendimento. Certo. Doutora, me diz uma coisa. Na verdade, eu nem vou fazer a pergunta, porque se deixar eu vou ficar fazendo um monte de perguntas. E tem perguntas de telespectadores aí. Pode soltar mais uma aí, produção, por favor? Além de beber muita água, qual é o alimento que é bom para usar depois do treino? Bom, boa pergunta. Não é só água, né? Não é só hidratação que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa se alimentar bem. Então, pós-exercício, como a gente gastou muitos nutrientes, a gente precisa repor todos eles. Então, o ideal é que você consuma carboidratos, né? Então, raízes como batata doce, inhame, pão, macarrão, arroz, enfim, qualquer tipo de carboidrato. Frutas também, vegetais.
e fontes de proteína. Então, se a pessoa puder comer produtos animais, né? Então, carne, frango, ovo de codorna, ou também vegetais, como grão de bico, soja, lentilha, outros grãos aí que também vão fazer o papel da proteína. Doutora, deixa eu falar, em tempos de tecnologia, como é que eu vou falar, das redes sociais, com o advento das redes sociais, tudo ficou muito mais fácil de você pesquisar, você dá um Google e você tira, né, você aprende muita coisa ali. E fica um pouco confuso porque cada hora é um discurso diferente. Uma hora as pessoas falam que você tem que beber suco de frutas. Outra hora já condena-se, né? Não, porque não pode beber suco de fruta, porque engorda, que faz mal. E agora eu li recentemente alguns profissionais, inclusive, condenando o consumo da fruta em excesso, né? Que não pode, tá? Eu mesmo que tinha um costume, tinha, né? Porque eu parei de todos os dias no café da manhã comer mamão, né? De forma liberada mesmo, sem controle. E eu vim descobrir depois que mamão é um carboidrato que engorda e tal, e aí banana engorda, aí isso e aquilo, manga engorda. O que afinal de contas? Eu sei que tudo na vida é o equilíbrio, né? Exato. Mas eu queria um olhar, né? Seu como profissional da área em relação a isso, aos produtos naturais, né? Condenando os ultraprocessados, que a gente já sabe do mal que faz à saúde, mas o produto natural, a fruta, pode realmente trazer malefícios à saúde? Nossa, muito difícil, né? Frutas são alimentos saudáveis, ricos em nutrientes, muitas vitaminas, muitos minerais. Então, é ideal que a gente consuma, sim, todos os dias. Claro que com equilíbrio. Então, não é a questão de você comer uma melancia inteira, você vai comer uma fatia de melancia. Então, a questão é o equilíbrio. O ideal é que você consuma ali, dependendo da idade, né, ou do que você faça, de 3 a 5 frutas por dia, tá dentro do equilíbrio de uma alimentação completa. Agora, é claro que a gente tem que priorizar também outros alimentos, então não ficar só nas frutas. A gente tem que colocar os carboidratos, as proteínas, as gorduras boas também, então tudo é um equilíbrio de todos os nutrientes. Tem alguma fruta que você fala assim, não, essa daí pode ir de boa? As frutas que têm baixo carboidrato, mas aí depende da pessoa, porque tem gente que quer hipertrofiar e precisa comer mais carboidrato, né? Então, perceba que não é uma regra para todo mundo. Mas as frutas com baixo carboidrato, por exemplo, são ameixa, morango, frutas assim, né? Melão. Melancia também. Abacaxi também. Massa. Né? E tem outras frutas mais calóricas, como manga, pinha, mas não é porque elas são calóricas que elas devem ser evitadas, né? Elas são gostosas quanto. Nossa, mãe, mas é calórico demais. O cupuaçu, suco de cupuaçu, que delícia. O que tem de delicioso, tem de calórico. Mas olha, vamos voltar aí às perguntas do público. Por favor, pode soltar mais uma pergunta aí. Doutor, boa tarde. Estou treinando, bateu uma exaustão por causa do sol. O que devo fazer? E aí? Tá treinando e aí deu aquele bafão, né? Aquele mormaço. Faz o quê quando a pressão assim se molha, bebe água, faz o quê logo de cara? Na verdade, assim, tem que ver a causa de por que ela teve isso, essa exaustão. Então, provavelmente porque ela não se hidratou no dia anterior. Que isso é importante também a gente falar. Então, não é beber só água antes, durante e depois, mas no dia anterior é interessante que você vá bem hidratado, né? Que você já seja bem hidratado nesse dia. Porque se você fizer um exercício no dia seguinte, não dá tempo da gente beber aquela quantidade toda de água, né? Então, vamos supor que eu faço exercício 8 horas da manhã. Eu não vou conseguir beber aqueles 2 litros até 8 horas da manhã. Então, o ideal é que eu consuma essa quantidade adequada no dia anterior. Mas também, assim, usar roupas leves, né? Que consigam fazer com que a transpiração seja feita de forma eficiente, né? Tecidos como dry fit são necessários para transpirar de forma adequada, porque às vezes a pessoa vai, né, de moletom, acha que está... Porque suar vai emagrecer. Então, tem gente que eu já escutei de gente de botar saco plástico, né, por dentro da roupa para provocar a sudorese, né, para que você sue mais e com isso vai emagrecer mais, por ilusão, né? Por ilusão, inclusive é um risco à saúde, porque você vai promover insolação, vai promover um risco térmico desnecessário e não vai emagrecer, né? Porque emagrecer... E você falando também de alimento, de fruta e tal, nenhum alimento isolado ele emagrece ou engorda. É um conjunto do que você vai fazer durante o dia, né? O arroz, doutora, me diga desse que arroz. Tem o arroz. Pelo amor de Deus. O arroz é carboidrato, pode, não pode de noite, depois das 6 horas, como é que é isso? Não tem isso não, assim,
Na verdade, assim, dieta de emagrecimento, a gente precisa controlar realmente a quantidade de carboidratos, mas o ideal é que ela seja fracionada ao longo do dia. Então, a gente não precisa ter medo do carboidrato. O carboidrato é tão importante como os outros nutrientes. A gente não precisa tirar eles da nossa alimentação, porque se você tira, você fica ansioso e aí vai comer o quê? Um alimento mais hipercalórico, hiperpalatável, então geralmente vai para um biscoito recheado, vai para um sorvete, vai para alguma coisa. Então, não adianta você se equilibrar ali durante o dia, no final do dia quer comer a porta da geladeira, né? Que você quer pegar um monte de coisa. Ai, vivendo, aprendendo e respirando para a gente fazer essa alimentação balanceada que é preciso, e é preciso de verdade. Temos mais perguntas aí do telespectador, pode soltar, por favor. Doutor, como eu devo me cuidar nesse verão? E aí, doutora, quais os cuidados principais, assim, que a gente tem que ficar mais atento? Bom, cuidados principais com a alimentação, então o ideal é que você escolha mais refeições leves, né, vegetais, frutas, de forma inclusive mais refrescante, então coisas mais geladas. Evitem temperaturas muito quentes, né, de comida, então uma sopa, que seja uma sopa até mais gelada do que uma sopa mais quente, porque já está tão quente o ambiente, né, você vai colocar um alimento muito mais aquecido para dentro, então o ideal é que você escolha alimentos mais refrescantes, frutas aquosas, né, tangerina, melão, melancia, que tem mais água, então vai balancear não só os nutrientes, como a hidratação. Cuidados também com o corpo, né? Então, se proteger com protetor solar, chapéu, óculos, roupas mais frescas também, não ficar se agasalhando demais. E escolher horários também mais tranquilos para se exercitar. Eu acho que seria o básico, assim. Já de volta, quero agradecer, Ana, sua presença aqui. Quero que você deixe suas redes sociais, porque é uma pauta, um assunto que todo mundo, né, tem muito interesse. O bem-estar, não falo nem a questão do emagrecimento, mas o bem-estar. Quero, de fato, agradecer a sua participação e para você deixar seus contatos aí. Eu que agradeço, obrigada pelo convite de novo. Vocês podem me encontrar na rede social, meu arroba é Nutri Ana Paula Goulart. Lá também tem um link na bio do meu consultório também, particular. Obrigado, viu? Um beijo.